Vamos lá, pessoal, um tema que continua intrigando muita gente, né? Com essa quantidade toda, né, de onda, de casos, a Ômicron, que pegou muita gente. Por quê? Muita gente ainda nunca contraiu a Covid, né? O que acontece com isso, né? Os cientistas estão estudando isso e deram algumas respostas e possibilidades, né? Pra vocês terem ideia, no mundo, né? País que testou muito, né? Israel, Estados Unidos, né? E o próprio Inglaterra, né? Coloca na ordem. Lá o teste era quase universal. Quem quisesse, eles mandavam em casa e tal. Então eles têm número fidedigno, né? Quase 60% da população pegaram. É muita gente, né? Grande maioria da população. Mas se olha pelo outro lado, né? Se o vírus é assim, circulou tanto, tanta gente pegou, tá lá 40% que sempre teste negativo, nunca pegaram, né? Tô tirando desse bolo lá nessa região os assintomáticos, né? Porque lá, como eles testam muito quando você tem contato com alguém e tal, teoricamente essas pessoas foram bem testadas. Mas a gente sabe que pode ter uma subnotificação, sempre vai acontecer. A pessoa não quer testar alguma coisa desse jeito, né? Mesmo assim, muita gente. Aqui no Brasil foi da ordem de 30 milhões, né? De pessoas, de testes positivos de Covid, né? Então a gente sabe que muita gente pegou, um número muito alto. E aqui a gente sabe que teve muita subnotificação, fato, né? Não era fácil encontrar, às vezes a pessoa ligou sintomático, pouco sintoma, diferente de lá. Mas fato é que a ciência sabe disso, né? Pessoas não pegam. Eles começaram a estudar por que as pessoas não pegam. Aí tem duas coisas técnicas que eu não vou entrar, né? Que é a subnotificação, deu exemplo aqui no Brasil, e as pessoas que não quiseram testar, né? Não tem como você fazer nada contra isso, né? Mas vamos lá imaginar por que algumas pessoas, mesmo entrando em contato, mesmo fazendo teste, fazendo tudo, tem dado negativo. E eu dou o meu próprio exemplo. Eu trabalho com Diana, às vezes eu tem vídeo aqui dela também que eu coloco, né? A gente nunca pegou, a gente fez muito teste, porque como a gente entrou no estudo da farmacêutica, no meu caso, eu tomei muito cedo a vacina. Então, em outubro de 2020, eu entrei, caso controle, né? Por isso você estava vacinado, você podia tomar vacina ou placebo. Eu, no caso, tomei vacina depois que eu vim descobrir, né? Depois que eles abrem o estudo. Então, meu tem essa questãozinha que eu tomei a vacina muito cedo, né? Mas tudo bem. Mas mesmo assim, né? Se a gente for pensar, né? De março, né? Que já tava Covid aqui e tal, pegando, trabalhando todos os dias, indo ao hospital. Óbvio que usando as proteções, tudo, nunca peguei. Diana também nunca pegou. E teve pessoas, pacientes, tudo isso, pessoas tiveram. E a gente, a princípio, nenhum ir fazendo muito teste. Porque quando você entra no estudo clínico, né? Tudo que você sente, qualquer coisa, os hospitais também testaram muito, assim, de triagem, né? Então você acaba fazendo teste. Centro cirúrgico tinha que fazer antes, na época do boom mesmo, né? E a gente nunca teve teste positivo, né? Alguns fatores. A ciência já coloca que existem pessoas que têm uma alteração genética ou diferente, né? Que impede ou atrapalha a entrada do coronavírus no corpo. Então, assim, seria uma coisa, uma proteção da pessoa mesmo. Geneticamente, ela tem, onde o Covid ele se encaixa para entrar nas células, a pessoa tem alguma mutação naquilo ali que não encaixa e o Covid não consegue entrar. Isso seria um fator. E é bem curioso porque muitos desses trabalhos, eles basearam muito nos estudos que eles tinham feito em pessoas com HIV, que às vezes tem contato com pessoas, né, casado ou o que quer que seja, tem relação sexual, sem proteção, isso e aquilo, elas não pegam o HIV. E essa forma, né, de dificuldade, porque já era estudado. Então a gente sabe que existem pessoas que têm uma proteção contra vários vírus, inclusive, para vocês terem ideia, o vírus do HIV. E o Covid semelhante, algum problema relacionado a isso, né? O outro fator também muito relevante são a questão das medidas. Então as medidas protetivas, as pessoas que fazem medidas protetivas, né, elas têm uma proteção maior. E aí também é difícil você mensurar, né? Ah, fulano fez certo, fulano fez errado. A gente sabe que muita gente faz errado, faz de forma equivocada. A gente, profissional de saúde, como eu dei exemplo, eu tentava usar direitinho. Óbvio que nunca a gente consegue ser perfeito, não tem jeito. Mesmo sendo médico, tudo isso, é o dia a dia, foi uma coisa de 2 anos, né? Então, obviamente, a gente vai ter falhas mesmo no uso e tal. Mas assim, naturalmente, a gente, por lidar na área de saúde, por a gente estar atento, a gente viu muita gente grave, a gente teve uma precaução, sem dúvida nenhuma, maior. Então, esse também foi um fator relevante, né? Outro fator muito relevante, que também estudos na questão do vírus da AIDS e outros se viram, né? Tem pessoas que têm um sistema imunológico que detecta muito rápido a presença de algo estranho e ativa, e acaba defendendo o seu corpo. Da mesma forma que a vacina, se você tem que dar imunidade, isso e aquilo, você vai defender melhor. Tem pessoas que têm um sistema imunológico que consegue defender, a pessoa nem tem sintoma e nem pega a doença. Por quê? A doença chega no seu corpo e seu sistema imunológico já age. Então não multiplica vírus, aquelas coisas todas. Então esse é outro fator também muito relevante. Como eu falei, de outros vírus também já tem estudos com isso, né? E outro fator é que às vezes a pessoa pode ter tido, né, que a gente chama de imunidade cruzada. Ou ela tem outros coronavírus, né, que podem ter atingido pessoas e tal. Então ela
algum contato em algum momento e criou uma determinada proteção. Ou vírus, como eu falei com você, até a própria vacinação da gripe, eu fiz vídeo aqui antigo, né, dá uma certa proteção contra o coronavírus, uma proteção que a gente chama de proteção cruzada, e tiveram outros debates, outras vacinas, que eu nem vou falar aqui também, que também podiam dar uma proteção cruzada. Então vocês percebem o seguinte, tem muita forma de defender do nosso corpo, própria dele, que a gente não vai fazer teste genético em todo mundo para saber que conferiu proteção. Muitas coisas genéticas também que conferem a forma grave da doença. Meus pais, minha mãe tem muitos irmãos, meu pai também, então eu tenho primo, minha família, assim, nuclear, de tios, primos, não lembro de um caso de ter ficado grave, de UTI por causa do Covid. Então você percebe, às vezes você vê famílias, eu conheço algumas famílias, ou de igreja e tal, que várias pessoas tiveram forma grave do Covid, né? A irmã teve, a outra irmã teve, aí o primo teve, foi para UTI. Então tem esse fator genético, né, que às vezes tanto para proteção, mas tanto para desenvolver formas graves. Então a gente percebe que assim são muitos fatores, foi tudo muito novo. O tempo vai passando, já tem muitos estudos já falando sobre esse tema. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo para quem for mais curioso e tal, que os pesquisadores estão justamente analisando por que eles estudam isso. Porque se você sabe que pessoas estão protegidas, né, naturalmente contra o vírus, sem funcionamento daquilo, às vezes você pode atuar na defesa quanto a isso. Qual o grande problema da maioria dos estudos, da maioria dos trabalhos, ou quando você vai discutir esse tema, né, como você vai fazer, tudo isso, é por quê? Porque na grande maioria das vezes isso é um fator que a gente chama multifatoriais. São muitos fatores que fazem uma pessoa estar protegida. Como eu falei com você, vamos dar o exemplo, por exemplo, do fator genético que eu falei. É muito difícil você separar esse fator genético de como a pessoa usava máscara, por exemplo. Então vão ter pessoas que vão estar usando máscara e tem a proteção genética também. Vai saber, né? Não tem teste nenhum específico para você saber disso, né? Se você tem uma chance alta ou não de pegar forma grave. E aí como é que você vai separar essas duas coisas, né? A própria vacinação agora, por exemplo, eu tomei vacina desde o início, como eu falei com você, será que tem um fator genético? Será que tem um fator que eu usava máscara direito? Será que é porque eu fui vacinado lá em outubro de 2020, isso me deu uma certa proteção? Então, assim, o grande problema, isso é curioso, a gente está falando de Covid, mas serve para doença cardiovascular. Ah, fulano é muito saudável, viveu muito, mas ele tem uma genética boa. Às vezes ele fez atividade física, ele se alimentava bem, ele tinha uma vida com pouco estresse. Então, tudo que é multifatorial, a gente sempre diz assim, tem fatores modificáveis e os não modificáveis. Quais são os fatores modificáveis que a gente tem nesse caso das pessoas que não pegam ou não querem pegar Covid? O uso de máscara, a vacinação adequada, tudo isso são fatores modificáveis, que você pode modificar. Tem fatores não modificáveis, sua genética, você não vai mudar a sua genética. A minha família teve muito caso grave, então se proteja, seu risco é muito maior. Então assim, todos esses fatores a gente sempre pesa isso, serve para tudo. Para câncer é a mesma coisa. Ah, Júlio, era super saudável, teve câncer. Tem um fator genético, infelizmente, né? Ah, não, fulano nunca teve, mas ele não tinha um fator genético, mas ele se exercitava, ele se alimentava bem, dormia bem, então são todos esses fatores, tá bom? Espero que tenha ajudado você, tenha esclarecido um pouquinho. Eu sei que esse tema está gerando muita pergunta, muito questionamento, eu tentei esclarecer aqui. Espero que tenha ajudado. Abraço.